igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Mostrando a sua mão para cá em nome de Jesus, amém? Soberano Deus e amado Pai, eu apresento teu filho diante do teu altar. Enquanto ele trazer, Senhor, tua palavra, que ele possa ser ministrado, ministra o coração dele, o coração da tua igreja, Pai, que possamos ouvir a tua voz, Senhor, sobre a tua igreja. Repreendemos, ó Pai, todo comichão no ouvido, tudo aquilo que atrapalha, ó Pai, da tua igreja, ouvir a tua voz. Repreende agora, ó Pai, em nome de Jesus, e seja com teu filho, ó Pai. Amém. Presbítero Coração. Glórias a Deus, aleluia. Quero saudar a amada igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Glórias a Deus, aleluia. Uma vez mais, me sinto honrado de estar na casa do Senhor, juntamente com a amada igreja, aleluia. E, aleluia, nesta noite, meus amados irmãos, aprove a Deus colocar em nosso coração para estar trazendo para a amada igreja, para os amados ouvintes, aleluia, 2 Reis, capítulo 5, glórias a Deus, aleluia, uma história, aleluia, bastante conhecida da igreja, 2 Reis, capítulo 5, aleluia, mas todavia, amado, como temos aprendido neste lugar, aleluia, a palavra de Deus, ela se renova dia após dia, amém, aleluia. Só quem prega, amado, ou só quem já leu, ou quem está lendo a palavra, sabe do que eu estou falando. Se eu e você deixarmos de ler, não iremos saber o que está falando, mas uma vez que você está lendo ela hoje, o mesmo capítulo amanhã, o mesmo capítulo depois, ela vai revelar, vai se manifestar para você de forma diferente. Amém? 2 Reis, capítulo 5, primeiro versículo diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. Poder se assentar, amado, em nome de Jesus. Como foi se falando, amados irmãos, estamos diante de uma passagem bastante conhecida, a história de Naamã. A história de Naamã chama a minha e a sua atenção para o quê? Para os tempos atuais, minha missionária Jane. Porque, como já foi se falar desde o início do culto, nos tempos atuais que estamos vivendo, temos encontrado diante da sociedade, dentro do meio evangélico, homens e mulheres orgulhosos, homens e mulheres soberbos, porque tem um cargo, porque Deus usou uma vez, porque Deus está usando, mas todavia, desde já, meu irmão, minha irmã, quero chamar a minha e a sua atenção, sabe para quê? Que venhamos nos tornar, ou aleluia, ou que venhamos buscar a ser como João Batista certa vez foi, ou se tornou, como que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu diminua. Fomos chamados nessa terra, mas não para nos gloriar, mas fomos chamados nessa terra para pregar o Evangelho de Cristo, o Evangelho que cura, que liberta, que salva e transforma a vida do perdido. Naamã, amado, sabemos dessa história. Naamã, um homem valoroso, um homem de estatura, um homem de posse na sociedade, mas porém ele tinha algo, como já foi se falado neste lugar, somos bonitos, andamos com roupas bonitas, penteamos cabelos, bons sapatos, com tudo, mas todavia ainda falta algo, como já foi se falado, temos que nos libertar de alguma coisa.
você precisa. E não cabe eu e você a julgarmos uns aos outros. O que cabe é eu chegar para você e falar: ainda tem milagre, ainda tem cura. O Jesus que liberta ainda se encontra na terra. O Jesus que cura ainda se encontra presente. O Jesus que ainda abre porta está presente. Precisamos aprender, mas isso é por quê? Porque o homem, por ele ser soberbo, por ele ser orgulhoso, ele não vai olhar para o menor do que ele. Ele não vai dar atenção ao menor do que ele. Cuidado, cuidado, porque a palavra de Deus, ela nos revela dizendo o seguinte: creio nos meus profetas e prosperarei. Deus levanta homens e mulheres nessa terra, mas independente de cargo, independente de posição social, para pregar o Evangelho. Agora, se eu e você formos só dar crédito naquelas pessoas que é pastor, é missionária, é presbítero, é evangelista, e deixar a palavra do irmão e julgar o irmão que é de banco e não dar crédito, cuidado, porque você pode, eu e você podemos estar perdendo a bênção de Deus sobre nossas vidas. Aqui, amado, a história de Naamã, sabemos dessa história no capítulo 5. Temos dois momentos, amado. Temos o momento da vitória e temos o momento também, amado, da desobediência. O momento da obediência e o momento da desobediência. Naamã leva essa menina e essa menina está dentro da casa dele lá, servindo a sua senhora. E essa menina, amado, sendo escrava, observe isso aqui, meu irmão. Não espera a posição para você falar de Jesus. Não espere em nome de Jesus. Fale aonde você estiver. Você está liberto, você está transformado, você não tem cadeia, você não está sendo obrigado a estar em um lugar. Não. A menina estava lá como escrava, mas todavia ela olhou, meu missionário, para aquela situação e falou: tem um lugar que pode operar milagre aí. Tem alguém que pode operar o milagre. Tem alguém que pode. E olha a convicção da menina, mano. Olha a convicção que a menina falou. E disse à sua senhora: tomara que meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele restauraria da sua lepra. Amado, não é o homem que pode, amado, mas é Deus que está no homem. Não é o homem, entende isso aqui, amado? Não é o homem que faz, é Deus que está no homem. E Deus pode usar o homem a qualquer momento e em qualquer lugar. Cuidado para você não estar perdendo a minha ou a sua bênção, porque Deus está usando alguém e eu estou olhando aqui. Não, você não. Você não. Deus não vai te usar, não. Deus vai usar alguém maior para me falar comigo. Cuidado, amado. Cuidado. A menina presa, a menina cativa, a menina dentro da casa lá, amado, ela usa de autoridade e declara a palavra profética, lança a palavra, aleluia, de vitória sobre a vida do seu Senhor. Palavra essa de que se ele estiver em Samaria, se ele fosse em Samaria, onde estava o profeta, ele seria restaurado da sua lepra. Não se acovarde, irmão. Não se acovarde em pregar o evangelho onde você está. Aleluia. Mas Damasceno, eu não sei falar, diga que Jesus cura. Aleluia. Damasceno, eu não sei falar, diga que Jesus liberta. Aleluia. Você que está nos ouvindo nesta noite, Jesus ainda liberta. Fale, abre a sua boca, declare que Jesus ainda cura. Damasceno, mas a enfermidade é grande, a enfermidade, aleluia, o médico já falou que não tem cura. Mas é Jesus, o médico dos médicos, está dizendo nesta noite que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus Pai. Mas é necessário, irmão, você abrir a boca. É necessário você profetizar. Desde o início do culto aqui foi se falando, vem se falando de oração, vem se falando de, aleluia, abrir a mente, abrir o coração para o Senhor. E sabe o que o Senhor trouxe no meu coração, amado? Temos sido muito, não é pouco, não, é muito egoísta.
egoístas. É muito egoísta. Sabe por quê, amado? Se eu perguntar aqui, não vou nem perguntar porque o semblante de alguns vai mudar. Mas vamos lá, amado. Será que você e eu temos orado um pelo outro? Será que eu e você temos verdadeiramente colocado nosso joelho, assim como a missionária Jane colocou aqui, olhando lá para o povo de Minas? Ela não está lá, ela não pertence lá, mas aqui ela estava aqui. Senhor, tem misericórdia, Senhor, vai lá, Senhor, vai de encontro, Senhor, visita aquele povo, Senhor, supra a sua necessidade. Será, mas que temos feito isso? Ou será que temos, Senhor, minha casa, Senhor, minha saúde, Senhor, minha roupa, Senhor, meu filho, Senhor, meu trabalho? Amado, temos que mudar, amado. O Deus que está em nossas vidas é o Deus que pode todas as coisas. E o milagre, muitos dos nossos milagres, sabe por que ainda não aconteceram? Porque não queremos ver o milagre do outro. Porque não queremos ver o milagre do outro, queremos ver primeiro o nosso milagre. E não é assim não, amado. A matemática de Deus não é assim não. Diminua, desce, para depois crescer. Essa é a matemática de Deus. Sirva, seja um canal de Deus. Essa menina, amado, mesmo sendo escrava, ela foi um canal de Deus. Ela transmitiu a palavra. E isso sem Deus mandar. Ela estava lá, viu a situação, levantou sua voz com autoridade e falou: olha, tem cura, tem milagre, tem libertação, mas ele tem que ir até o profeta. E aí, amada, a história vai nos dizer que Naamã ouve isso. Naamã leva a seu rei, o rei prepara uma carta e envia Naamã. Observe isso aqui, amado, isso aqui é muito interessante, sabe por quê? Porque talvez eu e você queremos ter posições, ser recebido por alguém com algo. Ser recebido, pô, peraí, eu sou presbítero. Pô, se eu for na casa do irmão, tem que ter pelo menos lá um café, tem que ter um bolo, tem que ter um refrigerante. Se não tiver, eu não vou. Eu sou pastor, eu sou missionário. Ei, cuidado! Não pense isso. Faça a vontade de Deus. Naamã, mas o seu orgulho, chegando lá com a sua posição, chegou de frente o profeta. E a Bíblia vai nos dizer, amado, que, ou melhor dizendo, antes que ele chegue de frente o profeta envia alguém e fala para ele o quê? A segunda palavra: vai, lava-te no Rio Jordão 7 vezes. A primeira palavra, a menina falou para ele: se ele fosse até o profeta, ele seria restaurado da sua lepra. Mas todavia, a Bíblia vai nos dizer, amado, que quando Naamã recebe essa palavra, quando Naamã recebe esse dito de Eliseu, através do seu servo, Naamã ficou chateado, Naamã ficou, aleluia, triste. Porque, olha só o que a Bíblia vai nos dizer, amado, versículo 11: porém Naamã muito se dignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé e invocará o nome do seu Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Ei, amado, cuidado, amado. Deus trabalha não do meu e do seu jeito, mas é do jeito dele, é da forma dele, é da maneira dele. Eu imaginava que Deus ia fazer isso dessa forma. Cuidado, amado, deixa Deus trabalhar. Obedeça a voz de Deus, obedeça a voz daquele que tem falado para você. O que? Pode ser um homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança. Cuidado, que pode ser até mesmo aquele que está lá fora. Cuidado. Por quê? Porque temos um exemplo que Deus usou uma mula. Por que não pode usar um desse que está perdido na rua aí, tomar a boca dele lá e levantar o dedo ou levantar a voz e falar: olha, Deus tem vitória para a tua vida. Deus usa, amado. Deus usa nessa terra. Mas todavia o orgulho, a soberba não nos deixa a palavra penetrar em nossos corações. Tem que ter cuidado, amado. A palavra ela precisa entrar em nossos corações e encontrar
não vai produzir. E não produzindo, vai dar ruim. Nada vai acontecer. É por isso que muitos de nós dentro da casa do Senhor entramos e saímos do mesmo jeito. Entramos e saímos do mesmo jeito. Mas todavia, quando a palavra chega, amado, ela corta, ela penetra em nossos corações. Chegamos neste lugar, é impossível sair do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque Deus está trabalhando, Deus está movimentando as águas, Deus ainda está, amado, pronto para nos abençoar. Aleluia. Porém, amado, todavia, Naamã quer ir embora. Naamã continua com a sua justificativa. Versículo 12: não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Presta atenção, amado, isso aqui é muito sério. Estamos perdendo nossa vida porque não estamos querendo dar crédito à palavra de Deus. O Senhor está falando, vai para cá, mas para cá não dá, para cá é difícil, para cá é complicado. Ei, quem está falando não é o homem, quem está falando é Deus. E se é Deus que está falando, Ele garante o milagre acontecer. Ele garante. E Naamã foi indignado. Porém, todavia, aleluia, glórias a Deus por isso. Sempre tem alguém, amado. Deus sempre usa alguém. E esse alguém, preste atenção nisso aqui, sempre é alguém que eu e você não damos crédito a essa pessoa. Cuidado, porque uma vez mais Naamã foi confrontado pelos seus servos. Seus servos falaram para meu Senhor: espera aí, meu Senhor, ele está pedindo para você mergulhar no rio. Se ele te pedisse uma coisa grande, uma coisa absurda, você iria lá e fazia. Mas ele só está pedindo para você mergulhar no rio, para você ficar purificado. Amado, muitas das vezes, sabe o que acontece, amado? A nossa libertação, falta um dedinho só assim, ó. É só obedecer o que a voz estamos ouvindo. A voz de Deus, claro, amém? Em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Obedecer a voz de Deus através, aleluia, da palavra dele. Se a palavra dele está falando, desce, e está chegando em nosso coração que eu tenho que descer, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que descer. Para quê? Para que a libertação chegue. Porque senão, amado, eu vou perder. Tem muitos perdendo porque não querem obedecer a voz de Deus. E a Bíblia vai nos dizer, amado, que versículo 14: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. Aleluia. E a sua carne tornou-se como carne de um menino ou de uma criança, e ficou purificado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, eu não sei qual é a idade deste homem. Ele poderia, por ser um coronel, por ser poderoso na sua época, ele já tinha mais de 30. O homem já tinha uns 40 anos, amado. Agora você para pensar uma pessoa de 40 anos, como é que está a pele? A gente consegue olhar para a gente, não consegue ver como é que fica a pele, como é que está a pele? Assim já começando a enrugar, tá, aquele negócio todo. Mas todavia, Naamã ouviu a palavra de Deus e a pele dele tornou como o quê? Como uma pele de criança, mano. Isso é Deus, amado. Deus renova, Deus sustenta, Deus, amado, Ele opera um milagre. Deus, amado, Ele faz acontecer o sobrenatural na minha e na sua vida. Ele pode, Ele quer, aleluia, operar o milagre. Ele quer nos libertar. Ele quer, amado, nós precisamos obedecer conforme a palavra do homem de Deus, conforme a palavra de Deus. Será que temos, amado? Será que temos? Isso aqui, amado, uma experiência minha.
Não sei se a pastora, a missionária já passou por isso, mas eu já. Por os dois momentos. O primeiro momento é: fulano, faz isso durante tanto tempo, que o milagre vai acontecer. Fulano olhou, deu as caras e foi embora. E só piorava. Só piorava. Amém. Parou de falar comigo, foi embora. Aí o outro momento eu cheguei para fulano e falei: fulano, olha, esse caminho faz isso e isso. A palavra de Deus diz assim. Fulano tomou posse da palavra, mas o que aconteceu? O milagre, a libertação, a cura chegou na vida dele. Por quê? Porque um olhou para mim de forma me julgando. Quem é tu? De onde tu veio? Sabe nem falar? E o outro, amado, olhou, tomou posse da palavra de Deus. Porque, aleluia, cuidado, uma vez mais, não julgue um profeta, mas julgai-vos a palavra que sai do profeta. Julgai a profecia. Naamã foi curado. Naamã, amado, agora, aleluia, através dessa cura do corpo físico, não foi curado somente o físico, foi curada a alma. Ele se converteu ao ponto de chegar e dizer o seguinte: olha, agora a partir de então eu não vou servir a outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Eu não vou servir. Tem muita gente, amado, sendo liberta, sendo curada, sendo missionário, e deixando Deus de lado. Quem não se lembra aqui dos 10 leprosos que Jesus vai de encontro, ou vai de encontro a Jesus? 10 leprosos: Senhor, está ruim, estamos com lepra. Jesus fala o quê? Vai, mostra-te ao sacerdote. Vai lá. E a Bíblia vai nos dizer, mas quando esses 10 começaram a andar no sentido ao sacerdote, a Bíblia nos diz que todos foram purificados, todos foram curados, mas todavia, amados, 9 seguiu o seu caminho. Valeu aí, obrigado, aquele abraço. Mas um voltou, um adorou, um glorificou, um exaltou, e um desejou ficar aos pés do Senhor, fazendo a obra dele. Mas a libertação chega na minha e na sua vida não para que venhamos ficar parados, mas para que venhamos se tornar uma testemunha viva. Para que possam, eu posso dizer que sou um milagre, você pode dizer que é um milagre. Como? Deus operou. Deus operou. Você precisamos amadurecer esse canal, assim como essa menina foi na vida de Naamã, independente para quem seja. Para quê? Para que possamos ver a manifestação de Deus em nosso favor, ou através de nossas vidas. E o segundo momento, amado, deste lugar, desse texto, é de que primeiro teve a vitória, primeiro teve a conquista, através da obediência. E a segunda, amado, é a desobediência, a mentira. A Bíblia vai nos dizer, mas que esse homem chamado Geazi, ele é acometido da lepra, oh aleluia, que estava em Naamã. Por quê? Porque mentiu. Por quê? Porque desobedeceu. Porque não teve, amado, de esperar o que Deus tinha para fazer na vida dele. Cuidado, amado, não te apresse a querer receber aquilo que Deus ainda não preparou para você. Espera o tempo de Deus, espera a hora certa, o momento certo, o dia certo, o lugar certo, que Deus vai te abençoar. Aleluia. Espera. Naamã, amado, ele se apressou-se. E para encerrarmos, amado, olha o que vai nos dizer, aleluia, versículo 27, 26, melhor dizendo: porém ele disse, porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e para tomares vestes e olivais, e vinhas e ovelhas e boi e servos e servas. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua semente
para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Amado, isso aqui é muito sério, amado. A nossa desobediência, amado, nos leva a situações muito sérias. Precisamos olhar para nós mesmos e olhar, Senhor, aonde é que eu estou errando? Senhor, aonde é que eu estou errando? Eu preciso parar, eu preciso deixar esse erro. Senhor, mas eu não consigo. Senhor, mas eu não estou conseguindo. Mas todavia, amado, diz Paulo que na minha fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Se eu pego e reconheço que eu estou errado nessa área e apresento a Deus, entrego na mão do Senhor e busco ao Senhor, o poder de Deus vem e se aperfeiçoa através da minha fraqueza, e eu continuarei andando como? Olhando para o alto, para da onde me virá o meu socorro virá do Senhor que criou o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está nos assistindo, aleluia, que Deus possa te visitar, que Deus possa te curar, que Deus possa te libertar, aleluia. Tenha por certo que o milagre da sua vida para acontecer, aleluia, basta você obedecer, aleluia. Obedeça, mas não obedeça, aleluia, por barganha, não, mas obedeça para você ver verdadeiramente o agir de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus, amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.